estão bem? Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Silvio Jonas e, como eu disse, nós vamos falar de Bíblia e nós vamos falar muito de Bíblia. Já que nós vamos falar de Bíblia, nada melhor do que começar, sem redundância nenhuma, começar pelo começo. Então nós vamos começar em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Significado de Gênesis: origem, nascimento, criação, princípio. É o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã e antecede o livro do Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito. O Gênesis faz parte do Pentateuco e da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Narra a visão desde a criação do mundo na perspectiva hebraica, genealogias dos patriarcas bíblicos até a fixação deste povo no Egito através da história de José. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do texto a Moisés, enquanto a crítica literária moderna prefere descrevê-lo como compilado de textos de diversas mãos. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Pegue sua Bíblia e compara comigo este ponto. Aqui nós vamos ver que a Bíblia a Terra foi criada em 6 dias, mas não são 6 dias como os dias da nossa semana, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Era a terra sem forma e vazia. Entre esse ponto e o era a terra sem forma e vazia, podem ter ocorrido milhões de anos, tá? Então eu só quero que vocês entendam isso. Não são 6 dias como nós contamos de segunda a sábado, ok? Vamos lá. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares os conjuntos das águas. E Deus viu que ficou bom. E disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 4º dia. Disse também Deus:
encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos no plural, Deus não estava só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse: eis que dou a vocês, os homens, todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu acredito nesta palavra. Acredito na criação exatamente como é descrita na Bíblia. Todas as atividades dos homens são regidas pela mente do seu cérebro. Não existe comportamento que não se origine da mente, que por sua vez se origina das coisas que o seu cérebro gravou e guardou. Prestem atenção, que interessante. A mente dos animais é incapaz de dotá-los de um comportamento inteligente, amplo e rico comparado aos dos humanos, porque o seu cérebro tem poucos conhecimentos sofisticados, gravados do mundo exterior, na proporção de suas capacidades cerebrais, na evolução deste órgão na escala zoológica. Primatas de cérebros mais desenvolvidos, como os chimpanzés, têm mente mais evoluída para se comportarem de um modo mais sociável e cooperativo com os répteis, como as cobras e lagartos. Que fique bem claro, não há comportamento sem a existência de uma programação criada pelas gravações das coisas do mundo que foram estocadas no cérebro, isto é, arquivadas na memória do tecido cerebral. A mente, de posse dessa programação, motiva e impulsiona o indivíduo a se comportar bem ou mal, agir positiva ou negativamente, conforme gravou coisas boas ou más, positivas
e úteis ou negativas e inúteis. Desta maneira, cérebros com poucas gravações, com pouca memória, criarão mentes pobres, estreitas, curtas e com pouca produtividade para si e para os outros. Ao contrário, cérebro com riqueza de dados armazenados em seus neurônios proporcionará à sua mente riqueza comportamental, tornando mais sábio o portador deste cérebro, dotando-o com uma maior inteligência e capacidade de ser útil a si mesmo e à humanidade. Pensemos nos homens de ciência, aqueles estudiosos e cultos que nos deram as vitaminas, os remédios, as vacinas e tantos outros meios de salvação do nosso corpo. Pensemos nos gênios que nos proporcionaram os meios rápidos de transportes e nos fazem sonhar acordados, vendo e ouvindo as verdadeiras obras de arte, frutos de autênticos representantes da espécie humana. Temos os veículos, a televisão, os computadores, a eletricidade, a luz, os aparelhos musicais e tantos outros frutos de cérebros que armazenaram informações positivas, agradáveis e saudáveis, que proporcionaram a nós e à humanidade toda a continuidade da vida. Todas essas dádivas que recebemos desses benfeitores, foram exclusivamente devidas à sua dedicação e incontáveis horas de estudo, leitura e pesquisa. É importante sabermos que quase todos esses grandes homens de ciência eram bem adultos e até avançados em idade. Os poucos mais novos, como Carlos Chagas, apesar de pouco mais de 20 anos, viviam debruçados nos livros e pesquisas, ao contrário da maioria dos chamados jovens de hoje, que vivem debruçados e mergulhados no fumo e na bebida. E haja bebida para atender a tantos cérebros doentes e carentes de conhecimento e de saber. No sexismo compulsivo, no exibicionismo material, no consumismo idiota, no vazio existencial e na nulidade social. Se aqueles cientistas do passado, cientista é todo aquele que é amigo e se dedica à ciência, tá? Se aqueles cientistas geniais não tivessem tanto estudo, esforço, dedicação e altruísmo, não teriam criado nada e hoje estaríamos às escuras e seríamos todos meros moicanos emplumados, medíocres, vazios e inúteis, que usam de forma maldosa, nociva e estúpida os inventos e criações dos nossos antepassados inteligentes, que tanto estudaram, pesquisaram e até se mortificaram, como o casal Pierre e Mary Curie, que morreram precocemente para nos dar os raios-x. Em outras palavras, esses ignorantes utilizam para o mal e na destruição exibicionista as descobertas e criações dos nossos homens sábios do passado. Exemplo, o carro, que foi inventado por Henry Ford para nos proporcionar comodidade e rapidez na locomoção. E o que fazem com ele os estúpidos e imaturos motoristas? Exibem-se para os outros imaturos em correrias idiotas e irracionais, com ou sem os seus neurônios mergulhados no álcool e na ignorância, morrendo e matando mais de 50 mil pessoas e ferindo outras 350 mil pessoas por ano somente nesta província chamada Brasil. Muitas descobertas e inventos dos homens que se negaram a ficar ignorantes, ao contrário da grande maioria dos atuais, são hoje utilizados pelas mentes ignorantes e vazias
a fim de darem vazão às frustrações e ansiedades geradas por suas vidas inúteis, utilizando o carro, a moto, a internet e até medicamentos para a prática do mal. Esses ignorantes desconhecem as consequências pessoais, morais, econômicas e sociais do seu comportamento irresponsável. Quanto mais você conhecer e nutrir o seu cérebro com dados, coisas, estímulos positivos, mais a sua mente fará o melhor uso desses dados positivos, que se acumulam nos neurônios. Quanto mais você conhecer e alimentar ou nutrir o seu cérebro, mais sua mente fará o melhor uso desses dados que se acumulam nos neurônios, já acabei de dizer. Quanto mais você conhecer e alimentar o seu cérebro com informações, dados e outras coisas negativas, nocivas e inúteis, mais você agirá de forma negativa, nociva e prejudicial a você e a todos os demais seres que o rodeiam. Você será mais um dos bilhões de outras pessoas inconsequentes, irresponsáveis e causadoras de ampla e irreversível destruição deste pobre planeta Terra, que teve a triste, infeliz incumbência de abrigar tantos ignorantes que nem percebem a sua agonia devido aos maus tratos deles. Mas o que são as coisas ou fatos positivos e negativos do mundo que o seu cérebro assimila, grava, acumula e faz a sua mente pôr em prática aquilo que guardou? Você se orientará e se comportará ao longo da sua existência de acordo com o mapa e a programação gravada no interior do cérebro, através dos 5 sentidos que são as antenas desse mais importante órgão da vida. Repetindo, é tudo que enxergamos, ouvimos, sentimos, o gosto, cheiramos e o que toca a nossa pele. Esses são 5 instintos. Todos eles são dirigidos para o cérebro por receptores especiais que os encaminham para núcleos, centros ou áreas específicas. Porém, devemos lembrar que todos esses sistemas neuronais do encéfalo, cérebro e anexos são integrados e interativos, proporcionando à mente uma atividade infinitamente complexa, multiforme e ainda misteriosa. Depois de tudo isso, você ainda tem a coragem de dizer que o homem veio do animal? Seria tão irracional a ponto de dizer que não há um Deus tão grande e belo assim, que criou todas as coisas, inclusive você? Pense nisso. Você não é um simples animal que morre e volta ao pó, de onde veio. Você tem alma e espírito, dos quais tem que cuidar assim como cuida do seu corpo. No tempo oportuno, você prestará contas a Deus por todas as suas obras que fez na terra. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus te abençoe, boa noite e até o próximo vídeo.